Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação a você que sintoniza a Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Oração. Uma prática entre pessoas de diferentes tradições, culturas, no mundo todo. Uma ferramenta espiritual capaz de transformar realidades pessoais e coletivas. Sobre essa prática, que é também chamada de prece, de reza, de meditação, podem surgir algumas dúvidas. Como deve acontecer? Qual o seu poder? Tem um espaço ideal? Até onde pode chegar? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Hoje quem participa desse espaço é o irmão Emerson Damásio, ministro pregador da religião divina. Irmão Emerson, irmão Damásio, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, irmão Gesiel Júnior, nossa satisfação de falar aos telespectadores, internautas e ouvintes do programa Comando da Esperança. Irmão Damásio, começamos aqui com a pergunta do nosso irmão Carlos Roberto Visoto, que está em Mococa, nas Minas Gerais. O Carlos diz assim: no momento difícil que estamos vivendo, eu fiquei meio tenso e frio, e parece que minha oração não tem tido muito sentimento, muita verdade. Mesmo assim, toda noite eu rezo. Será que tem algum efeito? Como eu faço para alcançar isso? Essa coisa de devoção na prece. Muito obrigado, Carlos, por sua pergunta. Nossa saudação a todos de Mococa. E a sua coragem de expor algo tão íntimo. Você fala que ficou meio tenso, meio frio. Os desafios da vida geram muitas vezes mudanças emocionais e às vezes podem gerar dificuldade de concentração. O fato de você buscar continuar orando demonstra que você quer se conectar ou se reconectar com Deus. Você pergunta se terá algum efeito orar sem muito sentimento. Quem responde isto, Carlos, é Jesus, no Santo Evangelho dele, segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 5º a 7º. Ele diz assim, num dado momento: e orando não useis de vãs repetições. Quer dizer, praticamente no versículo 5º. Ele diz assim, não oreis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar é que serão ouvidos. Quer dizer, a oração vã é vazia, inútil. E aí você pergunta, como eu faço para alcançar isso? Como é essa coisa de devoção? No versículo 5º ainda, o Divino Mestre diz assim, e quando orardes, não sejais como os hipócritas. Quer dizer, hipocrisia sem uma devoção fingida, que não é o que você deseja ter. E aí prossegue o mestre, porque gostam de orar em pé nos templos e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. E aqui os nossos comentários, a recompensa, serem vistos pelos homens. Mas o Cristo prossegue no versículo 6º. Nós vamos nos ater apenas a esses dois, 5º e 6º. No 6º o mestre diz assim, mas tu quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará, quer dizer, te retribuirá. Entrar no quarto, entrar na nossa intimidade, na concentração, e é o que a primeira lição do céu e a própria primeira qualidade do cidadão do céu, trazida pelo irmão Alziro Zaru, que irmão Paiva publica no 2º volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, Carlos. Sobre esse entrar no quarto que Jesus diz, aprendemos na religião divina que saber entrar no silêncio é a capacidade de se isolar e de se integrar em Deus. Aqueles que entram no silêncio sentiram a sua paz e receberam a sua força. Então, por exemplo, quando você põe uma música, eu vou pedir que a equipe possa pôr ao fundo, por exemplo, os acordes da prece para ter tranquilidade. E você fecha os seus olhos, pensa em Deus, pensa no Cristo, pensa no Espírito Santo para fechar a porta. E você abre o seu coração, Jesus, aqui estou. O mundo enfrenta tantas dificuldades. Como você fala, Carlos, com a sua mãe, com o seu pai, com o filho, se você o tem, com um amigo que você confia? Você fala com a verdade. Então, expresse a verdade de sua alma. Tenho tido dificuldade, Senhor, até de me concentrar. Mas aqui estou entregando o meu espírito.
E você ouve esta obra musical, por exemplo, feche os seus olhos e nós vamos fazer isso por alguns segundos. Você vai exercitando a sua concentração. Que força, hein, Carlos, que essa música tem. Ouça todos os dias, antes de dormir, preferencialmente antes de dormir, mas em outros horários também. Ouça, se concentre. Tive dificuldade de me concentrar? Coloque também a Ave Maria Dominus Tecum. E você terá condições de estabelecer ou de restabelecer essa concentração. E você nos pergunta a religião divina, será que tem um efeito a prece? A prece tem um motivo para ter efeito. E quem responde é o saudoso irmão Alziro Zaru, que diz assim: Deus concede tudo quando há amor na alma do suplicante. A orar, peça pelos médicos que estão trabalhando contra a pandemia, ore pelos que estão doentes, ore por aqueles que você sabe que precisam de oração, demonstre o seu amor verdadeiro. Após esses momentos de concentração com a prece para ter tranquilidade, você vai perceber que com a constância de propósito, com a perseverança da oração sincera, você vai conseguir se concentrar e perceber a presença de seu anjo da guarda ali inspirar e ali elevar ao coração de Jesus. Muito obrigado, Carlos. Mais uma vez, nosso agradecimento ao Carlos Roberto Visoto, que está em Mococa, São Paulo, na sintonia da Super Rede Boa Vontade. Carlos, você pode contar com a nossa programação. Aqui de hora em hora nós temos exatamente essa oportunidade do exercício da tranquilidade da alma. Aqui nós oramos juntos, sempre. A próxima pergunta, irmão Damásio, é de alguém que prefere não se identificar. E aqui nós respeitamos esse direito. E essa pessoa pergunta à religião do terceiro milênio: podemos rezar por alguém que se suicidou? Minha irmã, meu irmão, muito obrigado por sua pergunta à religião divina. Podemos e devemos orar por toda a humanidade, em especial por aqueles que se suicidaram. O suicídio traz consequências terríveis àqueles que o cometem. Pensando fugir de seus problemas, conforme diz Jesus, muitos procurarão a morte, terão o desejo ardente de morrer, mas a morte fugirá deles. Por quê? Porque a morte ela não existe, o espírito continua vivo do outro lado da existência, e o próprio Cristo também no Apocalipse Redentor vai nos dizer: bem-aventurados os mortos. Numa das bem-aventuranças do Apocalipse, uma das 7, porque morrem no Senhor, doravante diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, porque suas obras os acompanham, suas obras. Mas aqueles que morrem na hora certa, os que provocam a sua morte, vão sofrer penosas consequências deste ato. O que fazer por eles? Antes compreendemos o que o irmão Paiva diz nesta obra. Você que enfrenta uma luta, uma prova, um desafio, a esperança não morre nunca. Livro do escritor Paiva Neto, que você deve ter em casa. Na página, vou pegar aqui certinho, 232, o autor traz o título: Jamais fugir, diz ele, abre aspas. Aquele que foge dos seus problemas, com efeito, continuará cada vez mais prisioneiro deles. O que se deve, sem demora, fazer é trilhar com acerto o caminho do bem. Fazemos isto, trilhar o caminho do bem. Agora, quanto a orar por aqueles que infelizmente cometeram este ato, que nós não podemos e não devemos julgá-los, mas orar por eles. No Santo Evangelho do Mestre, capítulo 7, na narrativa de Lucas, nos versículos de 1 a 10, vemos aquela passagem histórica, a cura de um servo de um centurião. Foram até o Cristo e pediram que Jesus curasse um servo de um centurião, porque o centurião, que cuidava de uma centúria, aproximadamente 100 soldados romanos, pedira, e ele era um homem bom, esse centurião, e queria que o Cristo pudesse curar aquele servo. Jesus se dispôs a ir.
No meio do caminho, esse centurião disse que Jesus não precisaria ir à sua casa. Bastava dizer uma única palavra, que o servo dele ficaria curado, porque ele também era senhor de outras pessoas, né? Tinha pessoas a seu comando e diria um faz isto, a outro faz aquilo, eles faziam. E ele tinha certeza que se Jesus disser uma palavra, essa palavra terá força. Então você, minha amiga, você, meu irmão, se você pedir a Jesus com a força da sua alma, conforme diz no blog paivaneto.com, e o presidente da religião divina, presidente pregador, diz assim: quando se ora, a alma respira, fertilizando a existência espiritual e humana. Fazer prece é essencial para desanuviar o horizonte do coração. Quando você ora com devoção, com fé, mentalizando que os anjos de Deus vão levar o refrigério àquela alma que está em sofrimento, nas regiões purgatórias porque cometeu suicídio. Você mentaliza os anjos de Deus, a falange de Maria, porque ela assumiu este compromisso de cuidar no Vale dos Suicidas daqueles que se suicidaram, levando refrigério, mitigando um pouco as dores. E a nossa prece chega. Nós teremos a oportunidade, neste horário, de orar mais uma vez, como fazemos, de hora em hora, uma determinação do irmão Paiva, porque o mundo precisa de oração, nós da terra, mas aqueles que voltaram ao mundo espiritual, precisam da nossa oração. E aí o espírito que está sofrendo, às vezes sufocado pelas dores, vai respirar, vai fertilizar a sua existência. Fazer prece sim é essencial, para desanuviar o nosso horizonte do coração, mas auxiliar a desanuviar o horizonte do coração daqueles que sofrem. E é um gesto de tamanha caridade, a caridade espiritual que a religião divina tanto prega dentro da caridade completa. A caridade material, mas sobretudo a caridade espiritual. E esse gesto de caridade completa, caridade para o corpo e para a alma, aparece aqui na pergunta, irmão Damásio, da nossa irmã Carmen Maria da Silva, que está em Teresina, no Piauí. Ela diz assim: tem algumas situações no mundo que me deixam muito angustiada, mas que eu, infelizmente, não tenho como mudar. Então, eu rezo pelos refugiados, pelos que passam fome, pelos doentes. Aí vem a pergunta: minha oração faz alguma diferença? Minha irmã Carmen, faz toda a diferença. Toda a diferença. Muito agradecido por sua pergunta e a todos de Teresina que nos acompanham, nos dando a chance, em nome da religião divina, de seu presidente pregador, apresentar a visão ecumênica desta obra de Deus. Numa das obras do escritor Paiva Neto, Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, ele traz a palavra do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, Dr. Alexis Carrel, nos idos de 1900. E o Dr. Alexis Carrel diz o seguinte num dado momento, falando sobre a oração, minha estimada irmã Carmen Maria, abrir aspas, a oração é a forma de energia mais poderosa que o homem é capaz de gerar. Aqui é um cientista, um médico falando, e ele prossegue. Trata-se de uma força tão real como a da gravidade terrestre. Na minha qualidade de médico, tenho visto enfermos que, depois de tentarem sem resultado os outros meios terapêuticos, conseguirem libertar-se da melancolia e da doença pelo sereno esforço da prece. Fechar aspas, nós vamos nos ater, minha irmã Carmen, a este ponto. Ele diz que a oração é a forma de energia mais poderosa que o homem pode gerar. O homem gerou energia atômica. Infelizmente, alguns a utilizam para o mal, mas ele está dizendo que a oração é mais poderosa do que a própria energia atômica. E é Jesus quem nos fala dessa energia no seu santo evangelho, segundo Marcos, no capítulo 11, versículo 24. Veja que ele responde a você, que você diz, minha oração faz alguma diferença? E a gente disse, a religião divina explica, faz. Porque você ora por todos os que sofrem, pelos refugiados, pelos que passam fome, pelos que estão doentes, vibremos por eles. O Cristo disse assim, na narrativa de Marcos, capítulo 11, versículo 24.
tudo que pedirdes na prece, crede que recebereis, e vos será concedido por Deus. Então qualquer pedido, agora os nossos comentários, tem uma chave que a religião divina já explicou hoje. Deus concede tudo quando há amor na alma do suplicante. Ao que o irmão Paiva Neto explica que quem ama socorre, quem ama ampara, quem ama medica, quem ama se importa com todos os seres deste orbe. Então tem esse sentimento na alma. E se Deus é amor como realmente o é, disse Jesus, que ensinou a João, que registrou em uma de suas epístolas, quem ama, ama e está em sintonia com Deus. E aí se eleva em prece. E aí o que Jesus faz? Ele manda a sua coorte espiritual. Neste momento, minha irmã Carmen, quantos médicos materiais estão atuando para cuidar dos doentes? Mas existem médicos espirituais, só o Dr. Bezerra de Menezes, na religião divina, na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, sob o comando do irmão Paiva, o Dr. Bezerra no mundo espiritual coordena mais de 100 mil médicos que atuam ajudando as pessoas. Quantos amigos espirituais, amando de Jesus, auxiliando os refugiados, tocando nossas almas, para que nós nos sensibilizemos para ajudar aqueles que sofrem, nas ações, por exemplo, de uma legião da boa vontade, nas ações da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Sim, quando oramos, criamos uma força, uma energia tão poderosa, que é capaz de tocar a alma de todos os que estão no céu da terra, na sintonia de Jesus e os que estão na terra, para que façam melhor a sua parte. Oremos juntos, mas Jesus diz assim: orai e vigiai. Orar, trabalhar, vigiar o trabalhar, fazermos a nossa parte, auxiliando aqueles que tanto precisam. Muito obrigado, tá, Carmen, por sua pergunta à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, e nosso alô a todos do Piauí, especialmente de Teresina, onde você se encontra.